Vamos falar, o Enem está próximo, há uma expectativa, mas há uma expectativa segura para o aluno SEI. É uma expectativa com maturidade, com segurança. Séfora, querida, seja bem-vinda mais uma vez ao Jovem Pan. Mais um ano a gente fazendo esse trabalho aí de acolher os alunos e dar dicas especiais. Bom dia. Bom dia, bom dia. Prazer, super prazer estar sempre aqui com vocês. Vamos conversar um pouquinho, né? Até porque sempre, todos os anos são dúvidas novas, ideias novas e, assim, lendas também que se repetem, né? A gente precisa desmistificar algumas coisas. Isso é muito importante. Verdade. Redação, todo mundo quer a nota 1000. Redação é aquela prova importantíssima que a gente tem sempre algo bom para falar, principalmente que a Séfora é craque nisso. Perder o medo da redação, isso é possível, Séfora? É possível porque, assim, criam digamos assim, muitos fantasmas, né, em torno da redação, porque é o único momento, de fato, que o aluno vai escrever, ele vai se mostrar em 30 linhas. Então, assim, a pouca leitura causa um medo maior. A questão da leitura complementar em outras disciplinas, ela vai ajudar muito para a redação, porque a redação não se faz com uma pessoa só, né? A junção de geografia, literatura, história, biologia. Então, quando se junta isso, o aluno tem uma perspectiva mais ampla, ele consegue escrever com mais facilidade, com certeza. Muito bem. E sobre a estrutura? Ainda vale aquela estrutura de introdução, argumentação e conclusão? Tem alguma coisa nova que a pessoa pode colocar nessa redação? Ou ainda é essa estrutura aí? Ainda essa estrutura digamos, tradicional, dissertação argumentativa, dissertação em qualquer prova. A única diferença que existe realmente no Enem é que a conclusão, ela é uma proposta de intervenção. Então eu tenho de intervir para solucionar um problema. Consequentemente, todos os temas de redação são problemas. Tem de ser, não é algo para você concordar, é algo para você mostrar por que se torna, na verdade, aí um percalço, um problema na sociedade. Lá no Colégio SEI, através da sua aula, tem como ampliar esse olhar para a pessoa pegar esse tema, o aluno pega o tema e pode escolher vários caminhos por um só tema? Digamos que sim, porque assim, a gente trabalha não a ideia do tema, digamos, o que você está falando, sabendo, mas sem saber o nome específico, se chama eixo temático. É isso aí que você está falando. Então, por exemplo, o eixo temático da cultura, o eixo temático tecnológico, aí nós temos várias vertentes. Então, a gente consegue ampliar isso. Há argumentos, digamos, que não são gerais, mas aquelas ideias que vão ser complementares para alguns, mas outros a gente já vai ter que modificar. Ele não é aquele congelado, né? Pegar um coringazinho e ir para frente. Foi o que o Enem fez agora com a cartilha, né? Dizendo que, na verdade, já vinha sendo dito há muito tempo. Olha, esses repertórios de bolso, eles não funcionam mais. Por quê? Pela pouca produtividade. Eu vou me apegar a um repertório e ficar ali segurando, eu vou usar isso aqui para tudo. Não dá mais. Sendo que isso já vinha sendo feito há muito tempo. Mas agora lançaram oficialmente para que o aluno dissesse assim, poxa, eu acho que eu não vou poder vacilar. Professora Séfora, o que é um bom repertório sociocultural? Bom, o repertório sociocultural é aquele, na verdade, em que você consegue ampliar o seu contexto de argumentação dentro de um processo de produtividade. O que é que a gente precisa? De um repertório que seja PPL, produtivo, que ele seja pertinente e legitimado. Bom, legitimado, a maioria deles são. Mas a ideia da produtividade é quando você consegue analisar criticamente, explicar o que está acontecendo na sociedade a partir do pensamento de alguém. O que é que o Enem quer? Que você utilize um repertório em que você explique o que está acontecendo a partir desse repertório. Por que esse repertório é tão pertinente para essa questão? Aí eu vou dizer o que acontece, por que ele é pertinente e a ideia do e daí. E para a sociedade, como isso repercute? Isso aí é um bom repertório. A gente vem sempre trabalhando e vendo vocês trabalharem, na verdade, né, o Colégio SEI, através da professora Séfora Cavalcante, essa questão de como acertar e como ampliar esse conhecimento dentro da redação. Mas o que se deve evitar? Tem algo que você possa dizer assim, olha, evite isso aqui. Por mais que você tente acertar, mas você precisa evitar isso aqui. Existe isso? Tem. Evitar, por exemplo, os repertórios ou os possíveis, digamos, as possíveis ideias que já estão no texto motivador, porque não vai mostrar o que a gente chama de ampliação do seu argumento. Posso utilizar como exemplo, bem discreto, mas o repertório ele tem que ser seu. Evitar, de fato, o que eles mesmos já disseram agora de forma mais, digamos, clara para todo mundo, que é o quê? O repertório de bolso.
aqueles repertórios que são sem produtividade. Um exemplo, Utopia, de Thomas More, é uma obra validada, legitimada, mas é uma obra de 1516. Como utilizar uma obra dessa para explicar algo que esteja relacionado, por exemplo, à questão da inteligência artificial e a repercussão de fake news, a repercussão, por exemplo, na educação, no trabalho, na ideia que você tem da pouca produtividade para essa obra, porque não se encaixa. A obra diz que é uma cidade em que não há problemas e mazelas sociais. Poxa, que bacana, é uma utopia. Então se encaixaria para qualquer coisa, mas não há produtividade. O grande contexto é esse. Aí a gente evita. Há questões que são muito mais produtivas, por exemplo, usar Bill Churran com a sociedade do cansaço, em que na modernidade, na contemporaneidade, se explica bem mais do que aquilo que foi dito, que nem tecnologia havia à época. Então não se encaixa. Perfeito. E tem um jeito certo de estudar redação? Tem que fazer quantas redações por semana? Qual seria esse jeito certo? Olha, depende de como o aluno está, né? Se eu tenho dificuldade de escrever, eu tenho que dar uma atenção maior. A gente não consegue fazer isso, por exemplo, em 6 meses. Isso é para resolver agora, faltando 45 dias para o Enem. Faltando agora os 22 dias, como é que eu faço? Senta e chora, né? Fica olhando quem é que está trabalhando. Em cima da hora não dá. Mas o despertar deles é bem no início mesmo, de fato. Né? Alguns que ainda não querem, não é o ano, acha que já não consegue, porque não foi incentivado né? Entendi. A escrita, ela está muito linkada à leitura. O gostar de ler, consequentemente, você fala bem, você vai ler melhor, você vai escrever melhor, então a produtividade é essa, né? A gente começa, na verdade, um trabalho e diz assim, poxa, o que é que eu devo fazer? Leia, né? Contextualize o que você está fazendo. Eu acho super democrático o Colégio SEI vir através da Jovem Pan dar as dicas. Obviamente que esse conteúdo, os alunos o ano inteirinho eles têm acesso. É uma forma de dizer, aqui a gente tem esse jeito de fazer o aluno ser especialista nessa prova, Sim. O que é muito maravilhoso. Mas quais seriam, por exemplo, que vocês observam os erros mais comuns numa prova de redação? E, infelizmente, Fernando, um problema mais sério que a gente tem ainda é na competência 1, que diz respeito às questões gramaticais. Nossa! Por quê? Porque o sistema educacional brasileiro, que é algo assim... Não vou nem começar a crítica, né? Porque senão a gente vai ficar chateada. Se volta para um caminho só. E eu acho isso muito prejudicial. A gente tem o Enem como única forma, parece que é a única forma que o aluno tem de chegar à universidade. Nós temos um sistema, por exemplo, que só trabalha para o Enem. Poxa, mas se eu não quiser fazer o Enem, eu quiser fazer uma outra coisa. Se eu quiser optar por uma universidade como o vestibular como a FUVEST. Sim. Então eu tenho de sair daqui para São Paulo, isso requer investimentos, isso requer finanças. Então não é todo aluno que consegue. Então parece que se limita a um caminho só. E se eu quiser fazer concurso público, se eu quiser entrar na Marinha, no Exército, né, nos Agulhas Negras, como é que eu faço? Eu posso ampliar isso, mas o contexto ainda está muito limitado, né? Então, um contexto específico é muito ainda prejudicial, porque para quem estuda para outros meios, a língua portuguesa ela se torna importante e gramatical. Mas o Enem parece que ele diz assim, não, é só a competência 1. A competência 1 são 200 pontos, é seu texto inteiro. Os alunos param de estudar isso, digamos, na segunda série, e no pré só revisionar. E aí, como faz a revisão, você diz, poxa, mas a gramática é chata. Pô, mas a gramática é chata, mas ela é essencial. Então, os maiores problemas é esse, é gramática, questões de crase, concordância, separação silábica. Nossa! Terminou a linha 3, como é que eu faço para ir para 4? Eita, Céfra, vou separar agora conscientização, aí faz C-O-N, tracinho, o S vai lá para baixo. Não é porque não coube, eu digo não, que não coube foi, na verdade, sua imaginação, né? Que você não sabia separar naqueles quadradinhos que Tia Lourdes no início nos ensinava. Sim. Tirou o quadradinho, vou agora para a linha, continua do mesmo jeito. Nossa! Mas isso é para todo mundo, tá? É para todo mundo, é verdade. Então, digamos que seria uma dupla de vilões, a coerência e a gramática? Seria. Essa é a grande... A competência 1, que é a gramática, e a competência 3, que é a argumentação, com esse repertório sociocultural diversificado, são os maiores, digamos assim, eles deduzem mais pontos dos alunos. Isso é unânime. Nossa, unânime. Incrível. Os alunos gostam dessa... É quase uma brincadeira de previsão, né? Acho que vai sair. Tem alguns assuntos que são mais evidentes para essa prova de 2025, Séfora? Eu posso dizer para você, eu posso afirmar para você o que vai cair. Nossa. Posso afirmar, isso é importante agora. É importante. É o que já caiu.
Não se repete. Não se repete. Por exemplo, é muito importante os alunos atentarem para as provas que foram publicadas agora pelo PPL e o INSEJA. O INSEJA são os alunos que terminam o ensino fundamental e o ensino médio e já vão, na verdade, fazer a prova do Enem. Então, esses temas não se repetem. Para você ter uma ideia, o tema agora do INSEJA 2025 foi a questão das consequências de um meio ambiente para a saúde da população. Pode ter certeza, esse tema não vai estar no Enem. Porque o INEP produz essas propostas, então eles não podem se repetir, é uma questão, na verdade, de regra efetiva e de lei mesmo. Eu não posso beneficiar um aluno que viu essa proposta ou fez e vai fazer agora de novo no Enem. Nenhum tema, desde 2011 para cá, nunca se repetiu. Nunca. Eu posso trabalhar o mesmo eixo temático, por exemplo, mulher, questão da violência, questão relacionada, por exemplo, aos povos tradicionais, a questão da pobreza. Então, isso se repete, eixo temático, mas temática é impossível. Então, dá uma olhada nos temas anteriores, principalmente agora, 2025, né? Eu já mostrei isso para eles em sala, publiquei inclusive também na internet. Eles não se repetem, então a gente não perde tempo trabalhando com aquele eixo. Todo mundo fica, vai ser meio ambiente, vai ser o meio ambiente. Pô, mas caiu agora. A possibilidade é 0,0000. E a possibilidade de de sair um assunto como relações internacionais, guerra, interferência, nada? Não, porque é muito amplo. Entendi. Então, o tema, na verdade, ele se volta muito para um contexto de vítimas. E no Brasil, eu tenho que pensar, inclusive, não só no SEI e nas escolas que têm acesso à informação mais ampla, mas aqueles que estão bem distantes, que, por exemplo, não fazem ideia do que seja inteligência artificial. Tá aí, Como é que eu vou exigir que isso seja algo unânime? Então, isso é um referencial. Então, uma comissão, ela pensa, raciocina. As temáticas você vê que tem um repertório histórico muito amplo, tem um repertório da geografia muito amplo, em que todo mundo consegue tratar acerca, já pensou uma vez, já viveu, conhece, não é algo desconhecido. Professora Séfora, você deve ter visto várias redações super criativas. Há um limite para a criatividade? O que você acha? Se a pessoa quiser fazer uma prova criativa, qual é o limite disso? Olha, a criatividade ela tem que ser dentro daquela ideia de um repertório em que você consiga explicar a temática com aquilo que está postado, por exemplo, legitimado pelos grandes produtores da filosofia, na sociologia, na história, nas leis de uma forma geral. É importante salientar que Constituição Federal não é repertório de bolso, não é aquilo que vem como coringa, porque a Constituição ela é de 88, ela está bem recente, poucas pessoas inclusive têm acesso a ela e conhecem ou desconhecem, assim como os direitos humanos, né? Então, assim, o que é que na verdade é a criatividade? É o aluno usar a sua criatividade para analisar criticamente, falar com suas próprias palavras, mas dentro, digamos, da ideia formal, sem usar firulas, né? Usar palavras difíceis, isso não. Não precisa. Não. O texto é assim, é calça jeans, all-star, camiseta branca. No máximo você bota um blazer, que é um repertório assim, bom, mas fora isso é o básico. É para dar certo, Feijão com arroz. Feijão com arroz. Uma coisa que eu ouvi você falar, e eu queria que o aluno, a pessoa que estivesse ouvindo Manhã da Pó agora, entendesse o que é repertório de bolso que você cita. Vamos lá. A cartilha de redação do Enem foi publicada pelo INEP sempre tardiamente, eles nunca fazem isso. Eu vou publicar em julho para todo mundo ter acesso. Eles publicaram agora para você dar uma lida, e aí o repertório de bolso eles lançaram com a ideia de que é o que a gente chamava de repertório coringa, que é aquele repertório que todo mundo quer usar para qualquer tema. Olha, isso aqui funciona. Então eles disseram assim, o repertório de bolso não está proibido. O repertório de bolso é aquele em que não há produtividade, em que eu me limito a Thomas More. Ou seja, não vai melhorar a sua nota. Ele não vai ampliar, porque eu não tenho como ampliar. O que é que amplia? Algo que seja, digamos, concreto e relacionado àquela temática. É eu pensar a respeito de um contexto. Por exemplo, tem um cara que boa parte dos alunos conhece, que trabalha com o contexto da necropolítica. O que é a necropolítica? É a política da morte. É quando o Estado define quem vai viver e quem vai morrer. Inclusive, o não acesso a direitos é um tipo de necropolítica. Mas isso foi lançado agora em 2003, mas antes disso, teve um outro cara que falou sobre isso, da biopolítica, que é Michel Foucault. Então isso é muito profundo. Não se limita a Thomas More. Thomas More não tem nenhum problema. O problema é quando o aluno acha que isso vai ser usado para qualquer tema. Aí isso é repertório de bolso. É aquilo que eu já trago de casa, digo, eu já sei fazer. Vou usar isso aqui, pode ser qualquer tema. Esse é o problema. Então prestem atenção nisso. E o emocional, como é que deve ser trabalhado? Diante de tantas técnicas e possibilidades boas, né? Porque o aluno pode ter uma nota boa na redação se ele vier trabalhando tudo isso. E o emocional? Olha, emocional é assim, apoio em casa,
saber que o aluno está fazendo o seu trabalho, aquele que não está, entender que o porquê dele não está fazendo, isso tem que ser muito consciente também. Trabalho de consciência. Mas, poxa, treinar é muito importante, fazer esporte é muito legal, caminhada é muito legal, ouvir música é muito legal. E também respirar, não fazer nada. Ócio é extremamente válido. O que é que você está fazendo hoje? Nada. Nada. Escolhi 3 horas. Principalmente se eu passei o ano todo trabalhando, né? Não fazer nada, de vez em quando é muito bom. Perfeito. Professora Séfora Cavalcante do Colégio SEI aqui no Vem de Enem. A gente está querendo que esses alunos realmente voem alto. Você do Colégio SEI e você que provavelmente pode estudar no Colégio SEI e fazer uma prova do Enem mais completa. Obrigada, viu, professora? Obrigada sempre. Volte sempre. Valeu. Mande um abraço a todos os professores do Colégio SEI. Esse foi o Vem de Enem. Se você perdeu essa entrevista muito rica com a professora Séfora, acesse no youtube.com/Jovem Pan Natal FM, Jovem Pan Natal FM, e aí você acessa essa entrevista, compartilha, manda para todo mundo, porque dicas especialíssimas aqui sobre redação no Vem de Enem com o Colégio SEI.